aqui da Tribuna 5, aqui com as tias do Zap. Nós estamos aqui hoje, né, gravando este programa para rodar agora, no domingo, dia 20, com o nosso grande amigo, nosso amigo coronel, governador Marcos Rocha, lá de Rondônia. E, com certeza, eu estou aqui para te pedir para que você comenta, que você curte, que você compartilha, porque aqui, com certeza, vamos ter várias informações para que possa te estimular, para que você possa participar sempre aqui do nosso Tribuna 5 com as tias do Zap. Estamos aí agora com o nosso amigo governador Coronel Marcos Rochas, e ele vai se apresentar. Um abraço, Coronel, bom dia, seja bem-vindo aqui, às Tias do Zap. É com você, Coronel. Bom dia, para mim é um prazer. Jesus Reis, Simone Assunção, Bianca Pimenta, Ana Faleiro. Prazer estar com vocês aqui, podendo falar com toda a sua audiência, a audiência de vocês. E estou pronto aqui para dar as respostas que vocês acharem, as perguntas que vocês acharem por fazer. Estou à disposição. Governador, muito obrigada pela sua participação. Esperamos aí poder tê-lo de novo aqui no nosso programa, tá? Mas aí gostaríamos de saber que o senhor, um dos poucos ou o único governador conservador de fato, apoiar o presidente Bolsonaro. Pode nos falar como conheceu? Ok, o presidente, em 1988, no Exército Brasileiro, né, eu era tenente, e ele era capitão. Então, naquela época, ele estava pronto ali, né, para poder fazer a campanha para vereador no Rio de Janeiro. Eu servia no Rio de Janeiro, né, oficial de engenharia. Ele de artilharia, mas a gente se conheceu. Então, de lá para cá, eu vim acompanhando, né, as ações dele na Câmara Federal, né, via a luta dele durante todos esses anos. Então, em 2013, né, nós nos reencontramos, a gente veio conversando de lá para cá, né, e foi quando, em 2018, ele me convidou para assumir o partido, né, que ele estaria entrando, né, e também, que era o PSL, e também assumir, né, lutar por uma vaga na Câmara Federal, né, como deputado federal. Os caminhos foram mudando, né, e acabou que eu virei candidato a governador e assumi o governo do Estado. Continuo apoiando o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro. Ele também apoia muito aqui o Estado de Rondônia. Ele não pode olhar só pelo Estado de Rondônia, tem que olhar pelo Brasil inteiro, e eu compreendo isso. Mas eu sei que aqui em Rondônia nunca tantos ministros vieram aqui ao Estado de Rondônia, desde que Rondônia se entende por Estado, né? Os ministros vêm aqui com os programas, com as ações. Então, a gente precisa reconhecer isso e saber que a parceria é fundamental para o desenvolvimento do Estado, bem como também o Estado contribuir para o desenvolvimento da nossa nação. Jesus. Você está sem áudio, Jesus. Bom dia a todos. Prazer imenso, governador, estar aqui com o senhor, toda as nossas tias do Zap aqui participando desse bate-papo informal, mas muito interessante para que a sociedade brasileira conheça um governador que está fazendo muito mais do que a gente esperava. A gente realmente. Eu fico me perguntando se o senhor é coronel. E eu queria saber qual a diferença, se tem alguma diferença, muita diferença, de ser um coronel da PM para como atuar como gestor, como governador. Como é que o senhor está se apropriando dessa ideia e dessas novas experiências, né? Aproveitando alguma coisa do que aprendeu na Polícia Militar e botando em prática realmente, né? Alguma coisa de bom, né? Da sua experiência também na gestão como governador. É bastante diferente, né? Na Polícia Militar, no Exército, nas Forças Armadas, o oficial ele acaba passando por várias funções, né? Ele dentro tanto as funções administrativas como também as funções operacionais, né? De operações que acontecem nas ruas mesmo, né? Na missão. E no governo é diferente porque
você tem que pensar em todo um conjunto de ações, inclusive na própria PM. Então, você tem que pensar na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Técnica Científica, no Corpo de Bombeiros, na educação, na saúde, enfim, na infraestrutura, na assistência social, né? Enfim, são tantas ações que você precisa de cabeças, né, trabalhando com você, né? Então, você tem que ser ali uma espécie de maestro, né, de todos os secretários que atuam nas pastas. Eu escolhi para trabalhar nas pastas, assim como o presidente Bolsonaro fez também, técnicos, conhecedores das missões, né, aqui de cada secretaria, eles de cada ministério. Então, aqui o nosso secretário de saúde é um médico, que foi do Exército também, é policial civil também, então ele tem uma grande experiência, né? A gente tem na Polícia Militar o nosso comandante, Coronel Padilha, temos na SESDEC um coronel e um delegado de polícia, que é a Secretaria de Segurança. Então, a gente tem todas as pessoas que sabem o que estão fazendo. Isso facilita muito. A diferença é essa. Na função militar, a gente se preocupa ali com a nossa missão. Na função de governador do Estado, tem que se preocupar com todos, né? Mas o que foi interessante nesse meu caminhar é que, mesmo sendo um oficial da Polícia Militar, antes do Exército Brasileiro, o que aconteceu? Eu fui secretário de Educação, né, do município. Eu também atuei como diretor do Colégio Militar, então isso acabou me habilitando para ser secretário de Educação, a pedido do Comando Geral e do governador à época. Eu também fui secretário de Justiça, coordenador da Educação Integral, conselheiro de Educação, e foi bom nesse período para poder fortalecer as escolas militares. Isso ainda antes do presidente Bolsonaro, eu já tinha essa ideia das escolas militares serem importantes, né? Então, tudo isso gerou um arcabouço de conhecimentos importantes para mim, para poder chegar agora, poder saber como lidar com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública. E uma coisa importante que está acontecendo aqui no Estado é que, apesar de alguns pensamentos que são diferentes, a gente acaba atuando em conjunto. Então, a Assembleia Legislativa aqui é diferente de outros estados, não sei como é nos seus estados, mas aqui nós temos 24 deputados. Nem todos são apoiadores, né, ou concordam com tudo que o governo faz, mas todos eles aprovam 100% os projetos que a gente encaminha. Por quê? Porque todos os projetos estão sendo encaminhados, que estão sendo encaminhados, são para o benefício da população. E eles têm observado isso. Então, independente dos partidos, eles estão aprovando os projetos do Estado, e isso está sendo bom. Hoje, o Estado de Rondônia, eu que nunca fui político antes, né, o Estado de Rondônia, ele saiu de 420 milhões de reais abaixo do orçamento. Hoje nós estamos com 1 bilhão e 300 de superávit, né? Isso em 3 anos, vivendo uma pandemia, e a gente está conseguindo chegar a patamares aí que muita gente não esperava. Muito obrigada pela sua resposta. Parabéns, sucesso, viu? Um abraço. Obrigado. Bianca. Oi. É você agora. Bom dia, senhor governador. É um prazer enorme estar aqui com o senhor nos dando essa oportunidade única de poder fazer algumas perguntas para satisfazer as nossas curiosidades. Recentemente, teve uma situação de um professor de uma escola estadual, onde ele começou a divagar, o professor de geografia, começou a falar sobre a profissão de ladrão. Eu acredito que tenha chegado até o senhor já esse vídeo, esse áudio. Então, eu gostaria de saber, a partir dessa filmagem, dessa ocorrência, como que o senhor controla os servidores e professores militantes? Se há alguma punição, que tipo de punição que o senhor pode aplicar nesses casos? Obrigada. Ok, primeiro, eu que agradeço. Primeiro que ladrão não é profissão, né? Ladrão tem que estar na cadeia, né? Então, sou totalmente contra. Quem se mete com crime sabe que uma hora vai ser
condenado por esse crime. Pode até conseguir se esconder de um, de dois, mas no final aparecem todos, né? Aparecem todos os crimes. Eu falei que eu fui secretário de Justiça e, como secretário de Justiça, também cuidava dos presídios, né, do estado de Rondônia. E eu via ali pessoas que estavam arrependidas e muitos que não se arrependiam, né? E não adianta o que você fizesse, infelizmente a pessoa tem uma escolha na vida. E existem pessoas que escolheram um crime. Então, para esses, a gente tem que botar os rigores da lei, né? E a gente cobra isso, inclusive de todos os órgãos aqui, a gente pede, né? E da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnica, eles trabalham firmemente contra isso. Na escola, a gente tem que preservar, isso foi uma palavra, inclusive do presidente Bolsonaro, uma vez para mim, na verdade, para mim e para minha esposa. Ele falou assim, nós precisamos preservar a inocência da criança na escola. Então, veio uma série de situações, quando ele falou isso, ele quis dizer sobre o respeito à inocência da criança, né? A ensinar para a criança o que é bom, né? A fazer o que é certo. Então, quando um professor leva para uma criança que ser ladrão é profissão, então ele também está admitindo que ele vai ser roubado. Quando for roubado, vai ficar por isso mesmo. Que ele pode ser assassinado, porque vai ficar por isso mesmo. Não é profissão. A gente aqui, no estado de Rondônia, a gente tem a polícia muito combativa, todas elas são muito combativas. Por isso que eu adquiria equipamentos novos, sistema de inteligência muito bom para as polícias, viaturas, né, coletes, armamentos, fuzis, carro blindado nós adquirimos também, isso tudo para fazer com que a criminalidade ela não prospere aqui no estado de Rondônia. Eu tenho, inclusive, falado em algumas entrevistas que eu dou, que o bandido aqui tem que ter cuidado, né? É melhor ele se entregar ou fugir daqui de Rondônia, né, que vá para outro país, que não fique no Brasil, não, né? Que isso mude de atitude para poder ficar em paz, né? Depois de cumprir sua pena também. Então, sou contrário a essas ações. Aqui em Rondônia, graças a Deus, olha, nós temos excelentes professores. Ainda que nós tenhamos militantes que pensam diferentes, né, de forma diferente, mas a gente conseguiu elevar a educação do estado de Rondônia para a sexta melhor do país, né? Os nossos alunos também são dedicados, os pais cobram bastante. A gente é a melhor educação aqui da região norte, inclusive a gente alcançou essa meta, ainda não está da forma que eu gostaria, né? Quero melhorar essa nota, inclusive, mas nós estamos caminhando bem. E como eu trabalhei na educação, eles sabem como eu me porto, né? Que apesar de ser de direita conservador, eu cobro muito, mas eles me têm como um parceiro. Isso é muito importante. Por isso também que aqui na educação do Estado, nós adquirimos equipamentos novos. Quando eu fui diretor de escola, eu queria um laboratório, né? E eu não tinha laboratório. E agora as escolas têm laboratório. Aqui tinha uma característica também, que tinha escola de container, e as crianças não conseguiam ficar dentro das salas de aula. Então, a gente trocou, eu investi 4,3 milhões numa escola novinha, né, aqui, que os alunos ficavam passando calor dentro, com os professores, dentro das salas de aula. Era um absurdo o que tinha. E, ao mesmo tempo, a gente também pegou agora o Fundeb e fez a partilha do Fundeb, que eles nunca tiveram, né? E estamos atendendo às reivindicações. Então, a única coisa que eu cobro dos nossos professores é que leve o conhecimento, que leve o conteúdo programático de cada disciplina, né, da forma como tem que ser levado, e deixar questões partidárias para quando a criança virar adulto, né, ela decide a vida dela, né, e não a gente tentar impor às crianças um meio de pensar, ou seja, escola sem partido, né? A gente sabe que como é a família tradicional, né? Eu que sou de família tradicional, pai, mãe, filhos, né? E a gente sabe a alegria que isso gera para as famílias, né? Então, respeitando a opinião de cada um, respeitando as divergências, né? Eu também gosto de ser respeitado, e a gente tem que respeitar as crianças na sala de aula. Então, foi comprovado que realmente essa foi a fala dele,
que numa aula de geografia ele pautou um assunto que não tem nada a ver com geografia, muito menos com ensinar crianças que roubo é profissão. Mas aí, quando ocorre, aí é dessa forma, é aberto o processo administrativo. Se ocorresse no seu estado, abriria o processo administrativo e aí tomaria as providências devidas, né? Não, simplesmente não ficaria por isso mesmo, né, governador? De acordo com o grau de comprometimento, pode dar até demissão do professor, né, como já aconteceu, não por esse motivo, mas por outros motivos aqui no estado, né, a demissão do professor que atuou dessa forma, levando uma informação falsa ou que traz prejuízo para a criança. A gente tem que se preocupar com conteúdo programado, boas orientações, né, de como caminhar junto à sociedade, respeitando o próximo e não ficar passando coisas erradas, como, por exemplo, que roubar é uma profissão. Isso é um absurdo. Bom, nós estamos aqui batendo um papo muito bom com o governador Marcos Rocha, governador de Rondônia, tá? E você pode curtir, você pode compartilhar, comenta aí, porque é muita informação para nós. Ana Faleiro. Bom dia, governador. Lisonjeada de poder estar falando com o senhor, né? Peço licença para chamá-lo de senhor. E eu gostaria de saber, porque hoje o senhor é conhecido no Brasil como o primeiro governador a sancionar uma lei, né, que assegura aos rondonienses o direito de não submeterem ao experimento, aos lobbies, né, das farmacêuticas. Foi difícil, como o senhor bem falou, que, né, nem todo mundo tem os mesmos ideais, a Câmara, por exemplo, os deputados. Foi difícil o senhor conseguir esse apoio? Não foi não. A lei ela foi feita a várias mãos, né? Eu já tinha a ideia da lei, nós temos um deputado que tem a mesma forma de pensar, vários deputados também, mas a gente tinha que entender uma coisa: nenhuma pessoa, né, ela pode ser obrigada a ter de injetar em seu corpo algo que ela não queira. Eu não estou dizendo que eu sou contra a vacinação. A gente tem aí vacinação da poliomielite, contra a poliomielite e tantas outras doenças. Aqui em Rondônia, da febre amarela, que acabou o Brasil inteiro hoje também pode se imunizar contra a febre amarela. Ocorre que essa vacina, ela é uma vacina nova, né? Ela é nova e ainda há uma experiência nela. Eu sempre gosto de comparar com Israel. Israel, eu sou muito amigo do ex-embaixador de Israel, não tive oportunidade aqui no Brasil, não tive a oportunidade de falar com o novo embaixador, mas lá em Israel, eles vacinaram todas as pessoas a partir dos 12 anos. Mas eles ainda estavam estudando, agora recente, vacinação para criança. Então, eu vejo o seguinte: o que a gente tem que fazer é respeitar as pessoas. Você não pode impor alguma coisa a ela, enquanto ela não tenha certeza se aquilo é bom para ela ou não. A gente viu várias pessoas aí, né, que tiveram problemas com a vacina. Eu tenho uma amiga que ficou com trombose, né, por causa dela. Tenho outros conhecidos também que tiveram problema, mas tenho muitos conhecidos que não tiveram nada com a vacina e administraram. O que eu sou contra é passaporte vacinal. E isso eu estou dizendo aqui, né? Eu sou contra o passaporte vacinal, justamente porque eu estava no Rio de Janeiro. Eu fui ao Rio de Janeiro agora, que a gente abriu um mercado aqui em Rondônia para o gás natural, né? Nós quebramos o monopólio da empresa aqui em Rondônia e agora vai chegar, né, o gás natural em 2 anos, chega aqui no estado de Rondônia. Então, o coronel, esse meu amigo, ele foi comer no Outback e exigiu, no shopping. E quando ele foi entrar nesse restaurante, não sei se eu poderia falar o nome do restaurante, mas quando ele foi entrar no restaurante, exigiram dele o passaporte vacinal. E ele olhou, mas para que isso? Né? E acabou que ele não conseguiu se alimentar nesse local, né? Então ele ficou muito triste com isso.
Então, qual é a diferença que vai fazer? Você vai tratar diferente as pessoas? Vai vai diminuir a pessoa porque ela não foi vacinada? E os direitos individuais, as garantias individuais que as pessoas têm. Então, é isso que eu sou contra, e nós fizemos, sim, essa lei a várias mãos, né? E fiquei muito feliz, mandamos, ela foi encaminhada, então, para nós, que a gente está trabalhando aqui assim, a gente pensa junto, faz a lei, ou pelo Estado o projeto, ou pela própria Assembleia, a gente encaminha, ou eles encaminham para cá, né, e eu sanciono. Então, por isso que as leis têm sido aprovadas, ou seja, respeitando os poderes, mas trabalhando em harmonia, para não ter dissabores. E não tive dificuldade, não. Ela foi aprovada aqui, né, todos nós, tanto eu como os deputados, ficamos muito felizes, e agora a gente enfrenta aí as dificuldades, né, de nem todos concordarem, né, o único estado que tem essa lei, até onde eu sei, funcionando, né, é uma luta tremenda, mas a gente está indo em frente. Obrigada, governador. E parabéns pela coragem. Coronel, Obrigado. O senhor é do Rio de Janeiro. Como que você chegou a Rondônia? Sim, eu até falo aqui para os rondonienses que eu era do Rio de Janeiro. Não vai ficar triste comigo, não, viu? Que eu era do Rio de Janeiro, né? Eu amo o Rio de Janeiro. Janeiro tem muitos problemas aí no Rio de Janeiro e tem muitas belezas também na cidade do Rio de Janeiro. Eu vim para cá porque eu fiz o concurso para a Polícia Militar, né? Eu sou de origem pobre, né? Simples, né? Então a gente tem que correr atrás, né? Então eu fiz o concurso à época para a Receita Federal e para a Polícia Militar. A Polícia Militar chamou primeiro, né? Então eu vim para a Polícia Militar, me apaixonei pelo estado de Rondônia. Aqui eu casei, tenho os meus filhos, né? Eu sempre brinco com os produtores aqui que eu também sou produtor, os produtores, né? Produtor de gente, né? Que eu tenho 4 filhos. Eu sempre brinco com eles isso, né? E eu sou muito feliz aqui no estado de Rondônia. É um estado maravilhoso que eu estou ajudando a contribuir com o desenvolvimento dele, né? Eu sou apaixonado aqui pelo estado, né? Tenho meus amigos no Rio de Janeiro, agora tenho mais amigos aí no Rio de Janeiro, né? Conheci com muito carinho a Ellen, né? A Beth Soares também e tantos outros, né? E estou fazendo mais amizade com vocês aí, né? Também. Obrigada. Então eu fico muito feliz, né? Então foi assim que eu vim parar em Rondônia. Já estou aqui há 32 anos no estado de Rondônia, e sou apaixonado por aqui. Tá certo. Nós já estamos com quase 25 minutos de entrevista. Jesus aí com a sua pergunta, Jesus, rapidinho. Seu microfone, Jesus. Seu microfone. Aí. Oi. Eu sei, o senhor é do Rio de Janeiro, as belezas naturais do Rio de Janeiro são bem diferentes da de Rondônia, e a de Rondônia também são apaixonantes, né? Nós temos, no momento a gente está vivendo uma situação onde o meio ambiente tem que ser mais preservado, tendo em vista todas essas catástrofes que nós temos acompanhado, né? E eu espero também que o senhor aí em Rondônia esteja empenhado, né, com certeza, eu tenho essa certeza que o senhor vai se empenhar para cuidar do nosso meio ambiente, até para atrair mais turistas, preservar a nossa floresta amazônica, que está aí, linda e maravilhosa, né? E nós precisamos desse apoio seu aí, e contamos com o senhor. O senhor tem alguma coisa para falar, tem algum projeto sobre na área do meio ambiente, preservar a natureza bela que é a nossa Amazônia, faz parte aí da Amazônia? Tem sim, olha só. Um dia o meu irmão veio aqui, em Rondônia, pela primeira vez, né, que eu sempre ia visitar a minha avó no Rio de Janeiro. A minha avó, ela faleceu em 2017, aos 97 anos de idade. Eu fui criado grande parte da minha vida sem minha mãe. Eu tinha 12 anos quando ela faleceu. Então, aí eu vim para Rondônia. Depois, quem cuidou de mim foi minha avó, né? Então, a gente foi criado por vó, tá vendo? Eu também, gente... amo a minha avó. Eu também, até hoje.
Eu amo a minha avó, meu pai, minha mãe, todos eles já se foram, né? Um dia eu sei que eu vou também, né? Mas eu estou tentando honrá-los todos os dias aqui nessa vida, né? Porque eles se dedicaram muito a nós. Minha mãe faleceu aos 38, 39 anos, é o que eu me lembro aqui, muito jovem, né? Então, deixou os filhos, mas deixou bons ensinamentos, né? Para todos nós. Então, aqui no estado de Rondônia, né, a gente tem sim esse cuidado com a preservação da natureza. A gente se preocupa com o desenvolvimento, então todos os dias a gente trabalha na busca de soluções para que possa haver, né, a vida do homem, porque nós somos seres humanos, então nós precisamos viver. Então, para que possa haver o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo possa acontecer a proteção do meio ambiente. A gente está trabalhando junto, inclusive, muito com o Ministério do Meio Ambiente, né? Era o ex-ministro Ricardo Salles, agora o ministro Joaquim, né? Que é um grande amigo meu também, e a gente trabalha com vários projetos, inclusive hoje, aqui em Rondônia, desde sexta-feira, tem uma equipe do governo federal aqui, em parceria com a nossa Secretaria de Desenvolvimento do Meio Ambiente, que é a SEDAM, aqui é a única secretaria que tem a letra D no Brasil, né, que é de desenvolvimento do meio ambiente, que ela pensa tanto no homem quanto no meio ambiente. Nós temos um grande percentual da nossa floresta aqui, que aqui é selva, né? Aqui é selva. Tratada, cuidada, às vezes a gente anda 2 horas, 1 hora de aeronave aqui, em cima de mata, inexplorada, né? Então, aqui é muito bonito, inclusive, anteontem, nós estávamos nessa situação e eu falando, olha só o que a gente tem aqui. Nós temos o projeto Red+, né, que é um projeto do governo federal, que foi implantado aqui no estado, que trabalha com o crédito de carbono. O que é isso? Como não se pode usar a questão das reservas, então, mas a gente tem muitos países que destruíram as suas reservas, que não tem mais e cobram de nós hoje. Então, já que eles querem cobrar de nós que a gente preserve, então que mandem dinheiro para nós, né? Que mandem dinheiro para o estado de Rondônia, para todos os lugares aqui do Brasil. Esse é o trabalho também do governo federal, para poder compensar a não utilização desse bem, desse patrimônio, né? Eles destruíram lá, não querem que a gente destrua, mas então tem que fazer com que recursos venham para cá. Então, nós fizemos uma reunião até fora do Brasil, né, também com o ministro Joaquim, foi lá na Escócia, né, e lá eu apresentei o estado de Rondônia, e ficaram várias pessoas interessadas em investimento aqui no estado, tanto que isso já está acontecendo. Nós temos 2 grandes projetos aqui de crédito de carbono, onde o recurso chega, a gente preserva. E a própria população que trabalha em alguns lugares, né, desses lugares, né, receberam, inclusive, até pequenas indústrias para produzir farinha, né, para produzir açaí, que chega, inclusive, aí no estado de vocês, né, e todas as famílias que trabalham nesses lugares, elas também recebem recursos, pagamento, né, para se manter, além do que ela já vende. Então, essa é uma forma que a gente encontrou inteligente, que não partiu de nós, partiu do governo federal para manter a preservação e, ao mesmo tempo, permitir com que o homem consiga crescer. Lembrando que no estado de Rondônia, hoje, a agricultura ela é muito potente, né? Então, a gente poderia pensar, a agricultura de Rondônia está crescendo e está desmatando tudo. Não está, não. Os nossos produtores também têm essa visão, né? Então, a parte que foi desmatada lá atrás, essa daí, a gente preserva. A gente mantém que estão produzindo, é lógico, tem que produzir alimento. Agora, o nosso problema aqui são com invasores de terra, né? Que, inclusive, coloquei a polícia militar, que matam, inclusive, para poder destruir, né, os fazendeiros, que já estão ali há muitos anos, matam mesmo, família inteira, né? Então, eu coloquei a polícia civil, polícia militar,
A Força Nacional também está presente junto e coibindo. Vários deles que mataram, inclusive, em confronto, morreram, né, os criminosos. Então, e 2 policiais também foram mortos, né? Então, a gente está coibindo isso. Então, quem destrói não é o produtor. Quem destrói, na verdade, são os invasores, né, que vêm com toda aquela cultura, né, da destruição e que, na verdade, não é por produção, não é para produzir, é para destruir mesmo, né? E a gente combate isso daí. Governador, chegamos ao final da sua participação aí, coronel, agradecemos muito, mas descobrimos, e aí pedimos ao senhor que fizesse suas considerações, mas descobrimos que você é faixa preta no Karatê. Fique à vontade aí para as suas considerações finais e muito obrigada. Isso, eu sou faixa preta 5º Dan de Karatê. Comecei no Rio de Janeiro, no Chorim Ryu, com Augusto Falcão, né, no bairro de Ramos, né, que ele era, eu cheguei a morar ali em Ramos, Bom Sucesso, e a gente tinha lá o Augusto Falcão, que era o nosso professor, aluno do Shinzat, né, de São Paulo. Então, depois eu saí do Chorin Ryu, que é um estilo de Karatê, em Rondônia eu fui para o Shotokan, e aqui cheguei à graduação de 5º Dan, né, do Karatê. Sou apaixonado pelo Karatê. O Karatê ele é uma arte que faz com que a gente tenha controle emocional, que a gente possa respeitar o próximo e, ao mesmo tempo, ser combativo. Então, tanto a minha família me ensinou isso, né, como também o Karatê, a própria religião, né, é importante também, né, quando a gente tem fé em Deus, eu tenho muita fé em Deus, né, então, todos os dias, me ajoelho aqui no palácio e oro, peço a Deus proteção, tanto para mim como para o presidente, para as autoridades, que todo mal saia de perto de nós, para que a gente consiga fazer o trabalho útil para a população. Né? Eu só quero dizer a todos que eu estou descobrindo que é possível, sim, fazer um trabalho de gestão sem corrupção, né? Sem desrespeitar, sem coisas ruins que a gente viveu durante tantos anos, tanto aqui em Rondônia, como no Brasil como um todo. Então, eu concito a toda a população, todos aqueles que estiverem assistindo a essa entrevista com as nossas tias do Zap, né? Acho engraçado falar tias do Zap, né? Mas são as tias do Zap, né? Mulheres novas, né? Inteligentes, né? Então, eu penso assim, ó, que a gente pode fazer o trabalho sério, trabalho honrado. Lembra que eu disse? Ó, nós criamos aqui uma delegacia de combate à corrupção. Começou a sobrar dinheiro, gente. Começou a aparecer recursos. Né? Hoje a gente está superavitário. A gente está conseguindo fazer investimentos, inclusive nos municípios. A gente está tendo aí o problema em Petrópolis, né? No Rio de Janeiro. E a gente, ontem mesmo, quando surgiu o problema aqui numa cidade de Cacoal, da enchente do Rio, né? Ontem já estava a secretária adjunta da assistência social lá, já estava o Corpo de Bombeiros atuando, tudo muito rápido. E a gente tem recurso para fazer isso e para proteger a nossa população. Então, vamos fazer escolhas certas, né? Vamos escolher de forma certa. Vamos lutar pela política do bem, né? E é assim que a gente vai conseguir fazer o desenvolvimento dos nossos estados e também do nosso país. Corrupção é um mal que tem que ser jogado para fora da nossa população. É um trabalho difícil, porque ele foi sendo implantado passo a passo, né? Lá atrás, em vários governos. E agora a gente tem que lutar contra isso. E eu aproveito esse canal aqui de vocês para poder dar esse recado para a população. Vamos respeitar as nossas crianças, vamos tratar o próximo com respeito também, mas vamos fazer valer aquilo que a gente acredita, né? Com sabedoria, convencendo as pessoas que a gente tem que lutar de verdade contra a corrupção e por uma sociedade melhor. Ô, coronel, nós estamos encerrando aí, mas a Bianca tem uma pergunta para fazer para você, para a gente poder encerrar. Bianca, pois não. Senhor governador, eu gostaria que o senhor narrasse rapidamente os seus programas sociais, porque a esquerda tem mania de falar que a direita não faz nada. E eu tive ciência que o senhor tem vários programas sociais. Será que dá tempo do senhor explanar para a gente?
Dá tempo sim. Tenho tempo. Olha só, nós temos vários programas aqui. Agora, na pandemia, a gente viu o que aconteceu em todo o Brasil, né? Muitas pessoas ficaram sem emprego, né? Muitas pessoas tinham medo, inclusive, de trabalhar, né? Aqui, né, teve um momento, no desespero lá atrás, né, que todo mundo, até os empresários, reuniram comigo e falaram: vamos parar, porque está morrendo gente próximas a nós. Então, nós paramos por alguns dias aqui. Isso me trouxe uma preocupação muito grande. E os pequenos? E o que vende churrasquinho, o moço do cachorro-quente, né? E a empresa ali que precisa trabalhar. Então, fiquei muito preocupado naquela época e a gente criou um programa aqui, que é o programa Amparo. É Amparo de Rondônia, R-O de Rondônia. Usamos essa palavra através da assistência social, porque eu não queria entregar cesta básica. Eu tinha um trauma de ter visto vários amigos, inclusive, recebendo cestas básicas, né, com a família. Lembra que eu falei que era de família humilde? Então, eu via, às vezes, políticos chegando na casa de alguns amigos, né, e levando cesta básica, tirando foto para poder aparecer. É como se fosse um homem num zoológico mostrando os animaizinhos, sabe? Então, eu me sentia muito mal com isso. Isso me marcou negativamente. Então, quando eu assumi, até a gente sempre entregou cesta básica, eu não costumo falar isso, né, como militar mesmo, mas eu nunca fiz política com isso, eu não preciso falar para ninguém que eu estou fazendo isso, entendeu? Faz porque tem que fazer, porque quer ajudar. Então, eu, quando no governo, e vendo a situação, nós criamos, então, o Amparo. E o Amparo é o quê? Um repasse do governo do Estado, que ao invés de atender ali algumas famílias com a cesta básica, nós atendemos mais de 28 mil famílias. E muita gente nem sabia de onde estava recebendo esse dinheiro, que era do governo do Estado. É um detalhe que depois me falaram: não, o senhor tem que falar, porque senão vem outro e fala, um outro do mal e fala: eu fiz isso, né? Mas é que eu não tinha esse costume de ficar mostrando o que está fazendo. Trabalha porque tem que trabalhar. Então, nós criamos um Amparo, ajudamos a mais de 28 mil famílias até dezembro do ano passado, mesmo com tudo já aberto aqui, mas a gente queria fomentar a economia. Não foi ruim, porque esse dinheiro também foi utilizado no comércio, fomentou o comércio, acaba retornando para o Estado. Nós criamos também o Criança Feliz Mais, que agora é Crescendo Bem, né, que é o quê? Aquelas crianças na primeira infância, né, que precisam ter assistência. A gente atende essa criança também com apoio e toda assistência, e em conjunto com o governo federal. O governo federal tem o Criança Feliz, nós criamos o Criança Crescendo Bem, que complementa o Criança Feliz do governo federal. Nós também criamos um programa aqui, Prato Fácil, e esse programa aí foi fantástico também, porque é como se fosse um restaurante popular, onde a pessoa cadastrada no Cade Único, ela pode ir até o restaurante e comer pelo valor de R$2. Então, antes tinha um restaurante popular. A gente criou, através da SES, né, o Prato Fácil. Como é que foi isso? Cadastramos, nós abrimos um edital e restaurantes se cadastraram, atendendo algumas exigências de limpeza, né, as questões sanitárias também, para poder participar. Então, nós expandimos, só aqui em Porto Velho, foram 200 mil refeições, só no final do ano passado, a R$2. Restaurantes comuns, né? Restaurantes onde eu tive o prazer de entrar, a gente não fala de inserção social, a gente aprende na escola, então eu fiz isso. Como é que funciona? A pessoa vai, o restaurante é cadastrado, a pessoa vai até o local, se serve normalmente, né, se alimenta por R$2. Ali ao lado tem alguém comendo por 50, por 60, por 30, dependendo da quantidade, mas essa pessoa vai comer por R$2 e o Estado complementa o valor diferente. A diferença, gente, que eu estou dizendo, é que eu não quero que uma pessoa hoje que está na assistência social, que está sendo assistida, que ela viva assim para a vida inteira. Essa é a grande diferença de pensamento. A gente não tem que criar uma massa de pessoas
carentes do Estado. A gente tem que criar a gente tem que fazer com que essas pessoas se ergam, né? Então, para que isso acontecesse, nós também criamos um outro programa, que é o programa que dá o curso profissionalizante através da SEDUC. Então, as secretarias aqui, os projetos que nós fizemos, são todos em conjunto, né? Então, nós compramos carretas, estamos massificando através do IDEP, né, essa questão do ensino profissionalizante e levando em todo o Estado, inclusive para essas pessoas que também são assistidas por esses programas. Tanto a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a SES, como também a SEDUC, trabalham nessa área. E viu a nossa secretaria, SES, né, normalmente o pessoal fala Secretaria de Assistência Social. Então é como se fosse para sempre, vai assistir para sempre socialmente. A nossa aqui é assistência e desenvolvimento social. A gente quer que a pessoa se desenvolva, que ela não fique presa aos programas. E a gente não quer ninguém carente segurando no laço, né, ou no cabresto para fazer o que a gente quer. A gente quer que o Estado de Rondônia ele cresça, desenvolva, que as pessoas tenham riqueza, renda, oportunidades aqui. Na verdade, a gente sempre fala de gerar riqueza e renda, né? A gente tem que falar de gerar oportunidades, porque com a oportunidade vem a riqueza e a renda para a nossa população. Então, a gente está trabalhando em vários projetos aqui. Nós temos um outro também social, que é o Mamãe Cheguei. É engraçado para mim falar Mamãe Cheguei, né? Mas o programa é esse mesmo, a Mamãe Cheguei, onde a criança que nasceu sem assistência ali, mãe carente, né, que engravidou e a criança nasceu, né? Então a gente já leva para essa criança, através do município, a gente leva ali todo o primeiro kit. Lembra aquela história que a gente vê às vezes na televisão, de toda a equipe que fez o parto ali se junta para dar um pouquinho de roupa para a criança? Agora não precisa mais, porque o governo do estado ele leva esse kit. E, ao mesmo tempo, a Secretaria de Assistência Social, junto com as secretarias municipais de assistência social dos municípios, né, se unem para poder levar, então, as condições ideais para aquela criança e para aquela família. Então, para mim, assistência social é isso. E não tem essa história, não, que quem é de direita, conservador, não pensa assistência social, não. Pensa assim, nós estamos trabalhando para isso. Coronel Marco Rocha, muito obrigada. Estou com inveja do povo de Rondônia. Quem dera que São Paulo tivéssemos um governador assim, tão íntegro, com tantas ações. Muito obrigada, é um prazer enorme o senhor ter nos dado esse momento e desejo que o senhor nunca se perca, siga nesse caminho, porque com certeza é um caminho de vitórias. Prazer enorme, muito obrigada. Coronel, muito obrigada. Foi um prazer poder tê-lo aqui. E como o presidente fala, né? Vocês têm uma tabela periódica por baixo, né? Porque as riquezas minerais que cercam vocês aí também é muito grande. Eu queria aproveitar... Oi, pois não, pode falar. Eu queria aproveitar, falou de riquezas minerais. Nós tínhamos uma companhia de mineração aqui que produzia 10 mil toneladas de calcário ao ano. Só no ano passado, ou seja, em 10 anos, a companhia produziu 10 mil toneladas, né? A todo ano, por ano. Só no ano passado, a gente produziu 230 mil toneladas em um ano. E isso fez com que a nossa agricultura, porque o calcário é importante para a produção agrícola, né? A regulação do solo. Então, só no ano passado, toda essa produção acabou ajudando a gerar, e isso também é assistência social. Nós levamos para a agricultura familiar calcário de graça, através das prefeituras. Abençoe. Que Deus abençoe. Então, a economia do estado de Rondônia, inclusive dos pequenos agricultores, né, e de todos, né, do estado de Rondônia, os negócios que eles faziam, em 2018 para 2019, era em torno de 8 a 9 bilhões de reais. Só agora, em 2021, bilhões de reais. Em 2021, nós chegamos a 19,8 bilhões de reais e agora, em janeiro, já está em 20,5 bilhões de reais. Em janeiro que passou. Então, é isso que eu estou falando. Ó. Quando a gente integra os programas e segue
né? O planejamento estratégico. O bom do militar é isso, a gente planeja, né? De verdade, e cobra. Então, a gente trabalha com isso o tempo todo, planejamento, execução e controle. É isso o tempo inteiro, né? São regras também da administração. Então, seguindo isso, só tem a crescer. Então, eu estou visualizando para o nosso Estado muitas bênçãos. A gente está agora num ano político. Então, começa a mentirada, chacota, nojento. Agora, eu vou falar uma coisa. Se vocês me virem, meninas, tias do Zap, se vocês me virem destruindo alguém aqui, não sou eu. Né? Eu esqueço eles e trabalho aqui. Eu e a equipe, a gente está seguindo firme. Né? A gente quer ser modelo no Brasil, sim. Né? Modelo de gestão, modelo de desenvolvimento, para poder servir de exemplo para os demais estados, né? E quem sabe até para fora do país. Né? A gente está fazendo isso. Então, Coronel, já vai ficar aqui um convite aqui para você, antes das eleições, que com certeza você vai ser candidato à reeleição, né? Antes das eleições, aí do período eleitoral, que você volte aqui às Tias do Zap, para a gente poder combinar um novo dia, um novo programa, para que você possa falar de outros projetos aí e do desenvolvimento aí, inclusive de como que você pegou o estado de Rondônia e como que está hoje o estado de Rondônia. Mas aí, infelizmente, seu tempo é muito curto, né? Mas estamos aqui abertos para o novo programa. Obrigado, estou à disposição, tá bom? Zizinho, posso falar? Oi, Jesus, Obrigada. Rapidinho. Eu queria só dizer para o governador, parabenizá-lo pela forma como ele agiu em relação aos restaurantes populares, porque ele deu oportunidade para aquele restaurante que já estava estabelecido continuar trabalhando. Ele pensou no lado do empresário que já tinha feito investimento. Porque aqui no Maranhão abriram tantos restaurantes populares que os restaurantes que vendiam comidas também populares a preço de R$10 fecharam. Isso aí foi muito triste. Parabéns pela sua grande sacada, porque é uma sacada genial, né? Você ajudar o empresário sem tirar o ganha-pão dele e dos funcionários que estavam com ele. Parabéns. Obrigada, Coronel. Obrigada, Bianca. Obrigada, Ana, Jesus. Obrigada. Valeu. Bom dia. Obrigada.